Eu queria que você, Beto, falasse para os nossos ouvintes, né, assistentes também, é, que mensagem você passa para eles em relação à saúde mental? Você citou aqui que você já tinha passou por crise de ansiedade, já foi um jovem muito melancólico, um jovem tímido, um jovem encabrunhado, ensimesmado, Uhum. sorumbático. Que mensagem você passa para quem está nos ouvindo agora e e está vivendo num momento de melancolia, ansiedade, tristeza? O que você pode dizer para essas pessoas? Que é um estado que você pode melhorar. Que você tem condições de melhorar se você se colocar nessa posição de que quer melhorar essa situação. Você tem meios para fazer isso, né? Você tem, por exemplo, a terapia que você pode procurar. Você tem. E eu acho assim que você olhar para si mesmo assim de uma forma crítica e corajosa, entendeu? Assim de é, isso eu tenho. Você, quando vai ficando mais velho, você vai fazendo isso mais naturalmente, eu acho, né? Assim, embora tem gente que, né, tem, os canalhas também envelhecem, né? Mas assim, você passar a ter sobre si mesmo uma visão como se você saísse de si e olhasse como aquela metáfora que acho que Nietzsche usa, né? De você ir para olhar os prédios e olhar o tamanho da cidade, olhar a altura das coisas, você se afastar da cidade e olhar ela de longe, né? Sim. Então, como se você fosse essa cidade, você se afastasse de si e se olhasse, se percebesse, se as coisas que você não gosta em você, por que elas são assim, né? Por que esses conflitos existem, né? É, é, você ter a coragem de fazer essas perguntas e não ter medo de aceitar as respostas, porque às vezes a resposta pode não ser uma resposta suave, uma resposta que vai te causar um bem-estar imediato, mas lidar com isso e trazer isso à tona, muitas vezes te ajuda no processo de como se fala, você não vai, às vezes, desfazer um nó, mas você consegue afrouxar ele um pouco, Sim. entendeu? Você consegue Ou conviver fazer melhor como o nó de Gordio, né? também. Pegar uma espada e corta. Também, exato. Dependendo, né, da situação, a pessoa pode fazer isso também, pode causar uma revolução interna, né? Sim. Mas, assim, normalmente, os estados mentais em que você, às vezes, se vê, eles podem ser de outra forma, eles não são necessários, entendeu? Eles são tudo aquilo que você pensa, que você tem como opinião de mundo, como visão de mundo, pode ser diferente. Assim, isso não é como uma equação matemática, uma demonstração matemática em que as premissas levam necessariamente uma conclusão, entendeu? Então, Aham. assim, tudo que está no mundo, e no mundo das coisas, e no mundo empírico, elas podem ser de uma outra forma. Então, assim, se você tem um pensamento negativo sobre alguma coisa, como já aconteceu isso muitas vezes comigo, assim, eu acordar no meio da madrugada, assim, e ter alguma angústia, e às vezes eu penso, mas por que você está pensando negativamente sobre isso? Vamos começar a pensar positivamente sobre isso agora. Começar a pensar positivamente sobre isso agora. E é Aham. impressionante esse simples exercício, a força que ele tem somática, assim, de seu corpo imediatamente Sim. entender isso, Sim. entendeu? Então, assim, eu passei a É entender. interessante, Beto, que, só desculpa te Nada, imagina. interromper, é que alguns pesquisadores muito interessantes que falam sobre felicidade humana, né? Que às vezes quando a gente muda só a postura do corpo, você já muda a postura emocional. Eu acho que a Sônia Libominski, ela fala sobre isso. Então, assim, às vezes você está ali naquele pensamento negativo, às vezes você só muda a postura do seu corpo, porque está tudo interligado, essa ideia de Uhum. que corpo é um departamento, o cérebro é outro departamento, as emoções estão setorizadas, é tudo junto. Então, às vezes, todas essas redes sinápticas, elas estão tão interligadas que uma mudança no todo afeta o todo, né? Com certeza. E eu aprendi muito sobre isso nos últimos tempos. Como o modo como você se posiciona diante de si mesmo Aham. tem influência no modo como o seu corpo funciona, entendeu? Assim, tem uma influência no modo como, no fim das contas, você vê o mundo. Eu estava até falando como o meu corpo, como ele tem influência na como eu crio, entendeu? Assim, Sim. então, o pensamento
positivo que você... Não é uma coisa assim também muito... aquela coisa meio É, hippie, não, entendeu? Assim, sim, eu falo o seguinte, quando você se vê diante de uma situação difícil, você entender que ela não é necessária. Você tem abordagens diferentes que você sim. pode fazer sobre uma mesma situação Fazer experimentos e que diferentes são, e sobre que a são mesma igualmente coisa, né? legítimos, que são Sim. igualmente legítimos. E às vezes você se fecha a isso, assim. Você acha que as coisas são daquele jeito e pronto, e Sim. você não tem outro modo de ver as coisas senão daquele jeito. Na psicologia organizacional, eles usam uma técnica que é a técnica dos chapéus, que é muito interessante, que a gente pode usar, inclusive, na clínica também, né? Então, você vai mudando os chapéus. Se eu fosse o Beto, como eu veria essa situação? Uhum, Se eu fosse o Rogério, como eu veria essa situação? Se eu fosse feliz, como eu veria essa situação? Então, você vai criando ângulos diferentes sobre a mesma coisa, e no final desse processo, já deu um significado completamente novo, até mesmo de todos esses que você tentou olhar para a uhum, situação. sim. Isso é real. Isso assim, eu também tenho essa ideia de que você pode. É claro que isso também não é uma coisa que é assim, automática, Frequente, mas você, automáticas. você pode fazer pelo menos esse exercício e ver o Sim, que resulta dele. sim. Que é as coisas que você pensa, as opiniões que você tem. E quando você pode olhar para elas de uma forma diferente. E quando você passa a ter esse tipo de posição no mundo, de abordagem no mundo, o próprio modo de tratar a pessoa diferente de você muda.